Eu me senti seguro porque tinha Deus comigo. Se não tivesse virado a cabeça no momento exato, provavelmente teria morrido. Eu não deveria estar aqui esta noite. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar morto. Foi um milagre de Deus. Alguns meses antes, Porque o Senhor me revelou algo significativo. Ele disse que não terminou com a América. Haverá uma nova onda de patriotismo surgindo. Foi então que eu vi uma onda vermelha emergindo de Michigan. Em Oklahoma, vi brasas de pessoas segurando tochas por todo o estado. Elas levantavam essas tochas, que pareciam fogo, trazendo um novo patriotismo à nação. Essa chama estava crescendo e se espalhando como fogo por toda a América. Eu vi Trump se levantando e, em seguida, uma tentativa de assassinato. A bala passou pelo seu ouvido, tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. Ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele teve uma experiência profunda e transformadora com Deus. o primeiro ponto que percebo nesta visão, predita há alguns meses atrás, é a clareza nos detalhes. A bala realmente passou pelo seu ouvido, e naquele momento ele caiu no chão. Em seguida, Donald Trump teve uma conversão e uma mudança de vida com Deus. Naquele momento, tudo foi muito rápido e ele precisou se esconder. Não sabemos exatamente o que acontecerá a seguir, mas essa visão mostrou que Donald Trump realmente passará por uma transformação de vida. Recentemente, quando Donald Trump quase perdeu a vida, o mundo parou. Um som de tiro ecoou no ar, seguido por gritos e tumulto. A tentativa de assassinato foi cuidadosamente orquestrada, com o agressor esperando o momento exato em que Trump estaria mais vulnerável. O presidente foi rapidamente empurrado para dentro de um carro blindado, enquanto os seguranças formavam um escudo humano ao seu redor. Por pouco, ele escapou ileso, uma clara manifestação da proteção divina. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. A Bíblia nos ensina que Deus fala através dos seus. Será que esse atentado à vida de Trump é uma profecia se cumprindo diante de nossos olhos? Refletir sobre líderes imperfeitos na Bíblia revela como Deus usa pessoas falhas para cumprir seus propósitos divinos. Faraó, por exemplo, teve um papel crucial na vida de José. Apesar de suas ações muitas vezes parecerem adversas, elas foram parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Deus transformou o mal que vocês tramaram em bem, conforme Gênesis 50, 20, onde José fala com seus irmãos. Isso nos revela que até mesmo líderes que não seguem diretamente a vontade divina podem ser usados como instrumentos de Deus. Faraó, por exemplo, desempenhou um papel crucial no cumprimento dos planos de Deus. Da mesma forma, outros líderes bíblicos foram fundamentais na realização dos propósitos divinos. Considere Nabucodonosor, que apesar de sua arrogância, foi utilizado por Deus para ensinar lições valiosas ao povo de Israel e, eventualmente, reconhecer a soberania divina. Ciro, rei da Pérsia, também foi escolhido por Deus para libertar os judeus do cativeiro. Esses exemplos mostram como Deus pode operar através de líderes imperfeitos para cumprir suas promessas e profecias. As profecias bíblicas frequentemente destacam a intervenção divina em momentos críticos da história. Daniel, por exemplo, decifrou sonhos que revelaram o destino de grandes impérios e a chegada do reino eterno de Deus. Suas visões não só previam acontecimentos futuros, mas também ofereciam esperança de que Deus está no controle, independentemente dos líderes humanos. Conforme está escrito em Daniel 2,44, nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. No âmbito das profecias, é intrigante observar como Deus orquestra cada detalhe com exatidão. A batalha espiritual nas eleições é uma constante luta entre o bem e o mal, onde as ideologias políticas frequentemente entram em choque com os valores eternos da Bíblia. Essas eleições não são meras disputas de poder,
mas campos de batalha onde guerras invisíveis são travadas. Como cristãos, somos chamados a discernir e a orar, buscando a vontade de Deus em meio a essas lutas, pois nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Efésios 6:12. É crucial entender que nossas escolhas e votos têm repercussões espirituais na sociedade moderna. A presença do espírito do anticristo é evidente, manifestando-se de várias maneiras, seja por meio de leis que contradizem os princípios bíblicos ou por líderes que promovem ideologias opostas à palavra de Deus. A Bíblia nos alerta sobre esses tempos difíceis, onde a verdade será distorcida e muitos serão enganados. Como diz em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esta passagem nos lembra da necessidade de vigilância e discernimento espiritual. A influência do espírito do anticristo não se limita à política, mas se infiltra em todas as esferas da sociedade, incluindo a cultura, a educação e a mídia. Observamos cada vez mais os valores cristãos sendo atacados e substituídos por uma moralidade relativista que nega a verdade absoluta de Deus. É uma batalha constante, na qual precisamos estar firmes na fé e no conhecimento da Bíblia, que é a nossa arma mais poderosa. Como está escrito em 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Entretanto, a palavra de Deus nos oferece esperança e orientação para enfrentar esses tempos difíceis. Em João 8:32 está escrito: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É por meio do conhecimento da Bíblia que conseguimos resistir às pressões e influências do mundo, permanecendo firmes na fé em Jesus. Esta análise espiritual e política nos prepara para entender melhor os eventos descritos no Apocalipse. A batalha entre o bem e o mal, os poderes espirituais e as lutas pelo domínio são temas recorrentes nas escrituras proféticas. As profecias e narrativas bíblicas não são apenas histórias do passado, mas guias que nos ajudam a compreender o presente e o futuro. O capítulo 13 do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, nos transporta para um cenário repleto de simbolismos e visões. Em meio ao seu exílio, João recebe revelações que delineiam o destino final da humanidade e a batalha entre o bem e o mal. A visão de duas bestas emergindo é um dos pontos altos deste capítulo, introduzindo figuras que têm fascinado e aterrorizado os crentes ao longo dos séculos. João começa em Apocalipse 13:1 dizendo: "E vi subir do mar uma besta, preparando-nos para um entendimento mais profundo das forças que se opõem a Deus." As duas bestas apresentadas neste capítulo são carregadas de significados simbólicos e representam poderosas entidades que desafiam a autoridade divina. A primeira besta que João vê emergir do mar é uma figura aterrorizante, carregada de simbolismos. Descrita com 10 chifres e 7 cabeças, adornada com 10 diademas, ela representa um poder e uma autoridade que desafiam diretamente Deus. "E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia." Apocalipse 13:1. Essa descrição remete imediatamente ao livro de Daniel, onde visões semelhantes são apresentadas, indicando a continuidade das profecias bíblicas. Os 10 chifres simbolizam 10 reis ou reinos que se unirão sob a autoridade do anticristo, formando uma aliança poderosa e opressiva. As 7 cabeças representam 7 montes ou reinos sobre os quais a besta se assenta, cada um marcado pela blasfêmia contra Deus. Esta besta, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, combina a força, a velocidade e a ferocidade de várias criaturas,
simbolizando a totalidade do poder maligno que se opõe a Deus. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como a de um leão. Apocalipse 13:2. Comparando com a visão de Daniel no Antigo Testamento, vemos uma continuidade e uma ampliação das imagens proféticas. Daniel viu 4 bestas emergirem do mar, cada uma representando um império terrestre que governaria antes do reino final de Deus. Essas grandes bestas, que são 4, representam 4 reis que surgirão da terra. Daniel 7:17. A besta descrita por João é a culminação dessas visões, uma figura que sintetiza todo o mal e a oposição a Deus na história humana. A identidade do Anticristo é um tema de grande interesse e especulação entre estudiosos bíblicos e fiéis. Ele é visto como um líder mundial carismático que seduzirá as nações e exigirá adoração, estabelecendo um governo totalitário. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Apocalipse 13:5. Esse período de 42 meses, ou 3 anos e meio, é frequentemente associado à Grande Tribulação, um tempo de intensa perseguição e sofrimento para os crentes. Durante a tribulação, o Anticristo terá autoridade sobre toda tribo, língua e nação, e muitos o seguirão maravilhados por seus feitos. No entanto, a Bíblia nos assegura que seu reinado será temporário e terminará com a intervenção divina. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. A segunda besta descrita por João no Apocalipse é uma figura igualmente intrigante e ameaçadora. Com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falando como um dragão, esta besta simboliza duplicidade e engano. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Apocalipse 13:11. A imagem dos 2 chifres de cordeiro sugere uma aparência de inocência e gentileza, mas suas palavras e ações revelam uma natureza maléfica. O papel do falso profeta é crucial na agenda do Anticristo, operando grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à vista dos homens, enganando aqueles que habitam na terra. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13:13. Esses feitos miraculosos servem para validar e legitimar a autoridade do Anticristo, levando muitos a adorá-lo e aceitar suas mentiras como verdades. A manipulação e a decepção são suas principais armas. A simbologia dos 2 chifres revela a estratégia do falso profeta. Ele se apresenta como um líder espiritual benigno, mas suas palavras são venenosas, carregadas de blasfêmias e falsidades. Ele é um mestre do engano, capaz de iludir até mesmo os mais fiéis, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse 13:14. A dualidade de sua aparência e seu discurso é uma poderosa advertência sobre a necessidade de discernimento espiritual nos últimos dias. O falso profeta desempenha um papel central na imposição da marca da besta, garantindo que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse 13:16. Essa marca é um símbolo de lealdade ao Anticristo e à sua ordem mundial, representando uma renúncia aberta à autoridade de Deus. A função do falso profeta é apoiar e promover o Anticristo, consolidando seu poder e enganando as massas. Ele é a personificação da falsa religião e da corrupção espiritual, desviando as pessoas da verdadeira adoração a Deus. E foi-lhe permitido infundir fôlego à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. A presença dessa figura nos lembra da importância de permanecermos firmes na fé em Jesus, resistindo às pressões e tentações dos últimos dias. No mesmo sentido, a marca da besta mencionada no Apocalipse é um dos símbolos mais enigmáticos e temidos das Escrituras. Descrita como um sinal que deve ser colocado na mão direita ou na testa, ela serve como uma prova de lealdade ao Anticristo e seu regime. Essa marca, frequentemente associada ao número 666, será essencial para qualquer transação econômica, segregando aqueles que recusam a adorá-lo. O número 666, conhecido como o número da besta, possui um significado simbólico profundo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Este número simboliza a imperfeição multiplicada, contrastando com a perfeição divina representada pelo número 7. A marca é um símbolo de total rebelião contra Deus, um desafio direto à sua autoridade e soberania. Nos últimos dias, aqueles que aceitarem a marca da besta estarão renunciando à sua fé em Deus, escolhendo seguir um líder que se opõe aos princípios bíblicos. Jesus alertou sobre falsos profetas e sinais que poderiam enganar até mesmo os eleitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Esses sinais e prodígios serão utilizados pelo falso profeta para convencer muitos a aceitarem a marca, acreditando que ela é essencial para sua sobrevivência. A aceitação da marca da besta traz consequências espirituais e eternas terríveis. Aqueles que a receberem estarão sujeitos à ira de Deus, conforme descrito nos capítulos subsequentes de Apocalipse. E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 9, 10. Esta mensagem solene nos chama à vigilância e à firmeza na fé, resistindo às pressões do mundo que tentam nos levar a comprometer nossas crenças. Os sinais e maravilhas que ocorrerão nos últimos dias são tanto um aviso quanto um teste para os fiéis. Jesus falou desses tempos de tribulação como um período de purificação e perseverança. Ele disse que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12, 13. Esta promessa de salvação para aqueles que perseveram nos dá esperança e força para enfrentar os desafios futuros, mantendo nossa fé em Jesus como nossa âncora. A batalha final entre as forças do bem e do mal, conforme descrita em Apocalipse 19, é um clímax de esperança e justiça divina. João nos dá uma visão impressionante de Jesus, montado em um cavalo branco, liderando os exércitos celestiais. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Este evento marca o início da derrota definitiva das bestas e de todos os que se opõem ao reino de Deus. A primeira besta, o Anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, são capturados e lançados vivos no lago de fogo. E a besta foi presa, e com ela, o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Esta imagem poderosa simboliza a justiça divina triunfando sobre o mal, com a vitória de Deus sendo celebrada por todo o céu. A vitória de Jesus não é apenas uma conquista militar, mas uma vitória espiritual e eterna. Ele é descrito com uma espada afiada que sai de sua boca, representando o poder da sua palavra
e a verdade que derrota todas as mentiras e enganos. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19:15. Esta imagem nos lembra que a palavra de Deus é a arma mais poderosa contra as trevas e a corrupção. Os exércitos celestiais que seguem Jesus são compostos por anjos e santos ressurretos, vestidos de linho fino, branco e puro. Esta pureza simboliza a santidade e justiça daqueles que são fiéis a Deus. A vitória de Cristo não só derrota o mal, mas também exalta e glorifica aqueles que permaneceram fiéis até o fim. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. Este é um chamado para todos os crentes manterem sua fé e pureza até o dia do julgamento. A derrota das bestas e a vitória de Cristo marcam o início de um novo reino, onde Jesus reinará com justiça e paz. Este é o começo de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, morte, tristeza ou dor, cumprindo as promessas de Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Esta visão de esperança e renovação é o que mantém a fé dos crentes ao longo dos tempos. O atentado contra Donald Trump levanta muitas questões sobre o cumprimento das profecias bíblicas e os sinais dos tempos. No entanto, é crucial lembrar que, embora os eventos mundiais possam parecer se alinhar com as visões apocalípticas, nunca teremos certeza absoluta de que estamos presenciando as profecias descritas na Bíblia. O importante não é se esses eventos são ou não o cumprimento literal das profecias, mas sim como respondemos a eles em nossa fé diária. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Independentemente da certeza sobre as profecias, o que deve nos guiar é a confiança na providência divina. Deus está no controle de todas as coisas e usa até mesmo os eventos mais caóticos para cumprir seus propósitos. O atentado, por mais terrível que tenha sido, é um lembrete de que nossa segurança está em Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. É essa certeza que deve nortear nossas vidas. A verdadeira lição está em manter nossa fé e vigilância espiritual, independentemente das circunstâncias. Somos chamados a estar sempre preparados, mantendo nossos corações e mentes focados em Jesus e não nos deixando levar pelo medo ou pela incerteza. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. A vigilância espiritual é nossa defesa contra as tentações e enganos que possam surgir nos momentos de incerteza, como o atentado. É fundamental lembrar que Deus é nossa rocha e fortaleza. Acreditar na providência divina nos dá paz em meio ao caos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18:2. Essa confiança nos permite enfrentar qualquer situação com coragem e esperança, sabendo que Deus está cuidando de nós e guiando nossos passos. Enquanto refletimos sobre esses eventos e as mensagens bíblicas, é essencial mantermos a nossa fé firme e o nosso coração voltado para Deus. Independentemente dos tempos turbulentos que enfrentamos, a nossa confiança deve estar na providência divina e na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Deus nos chama a sermos vigilantes, a permanecermos em oração e a mantermos nossa esperança viva, sabendo que Ele é nossa rocha e fortaleza. Se este vídeo te ajudou a compreender melhor os sinais dos tempos e a importância da vigilância espiritual, não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Compartilhe suas opiniões e como você está se preparando espiritualmente
para os desafios que estão por vir. E, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se fortalecer na fé. Juntos, podemos encontrar coragem e esperança na promessa de Deus e permanecer firmes até o fim.